Feche seus olhos. Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós te entronizamos. O Senhor é adorado aqui. Nosso coração queima por ti, Senhor. Nosso coração queima, nosso coração queima. O nosso coração queima, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos conduza na Tua Escritura, nos conduza, Pai, no Teu propósito, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Senhor. Pai, nós queremos reter tudo aquilo que o Senhor quer derramar nessa noite. Nós queremos absorver tudo, Senhor. Por favor, Jesus. Por favor, nos conduza, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. E amém. Querido, então, eu quero trazer algumas coisas para a gente conversar, para a gente entender, para a gente compreender algumas coisas, o que significa casa de Jessé. Porque quando eu comecei a orar e quando eu comecei a pensar sobre casa de Jessé, muitas coisas saltaram ao meu espírito. E eu quero compartilhar uma coisa em especial. Porque quando a gente olha para a casa de Jessé, como o pastor Kleber disse, a gente vai ver paternidade, a gente vai ver profético, a gente vai ver envio de filhos, a gente vai ver muitas coisas. Mas quando eu olho para a casa de Jessé, uma das coisas principais que eu vejo é uma casa paterna treinando uma igreja para servir uma nação. Por quê? Porque ele treina Davi e vai lá servir a nação. É uma casa paterna onde não somente ele fica com seus filhos no secreto, mas ele envia os seus filhos para libertar uma nação de toda uma opressão. Golias estava oprimindo Israel, então Jessé envia o seu filho. Então quando eu olho para a casa de Jessé, eu vejo isso, essa casa paterna, essa casa de treinamento, essa casa aonde vai ativar, vai equipar, vai te dar as ferramentas necessárias para que você possa servir uma nação. Então por isso eu tenho muito temor, porque quando eu olho para o cenário da casa de Jessé, onde Jessé está inserido, aonde a família de Davi está inserida, o meu coração ele fica com muito temor de verdade, porque tem muita coisa que tem a ver com os dias que nós estamos vivendo hoje. Só para a gente entender, para a gente criar uma linha de pensamento aqui, nós vamos falar muito de igreja, e quando eu falar de igreja, você pode entender a igreja como corpo, mas você também coloca a igreja como você, tá? E quando nós olhamos para o cenário onde a casa de Jessé está inserida, eu vejo que tem muito a ver com os dias de hoje. Por quê? Porque vamos lá, a igreja é basicamente formada por dois tipos de pessoas, reis e sacerdotes. Esse é o chamado da igreja. Ele é reinar com Cristo e ministrar o coração de Cristo. Né? Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Então a igreja ela é formada por isso, por reis e sacerdotes. E quando a gente vai estudando, a gente vai vendo alguns profetas falando, nós vamos ver que a igreja do século 21 é praticamente unanimidade, que é a mesma igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3. O que é a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia é uma igreja morna, que acha que tem tudo, mas não tem nada. E que Deus vira para ela e fala assim, compre colírio, compre ouro, compre vestes. Essa é a igreja de Laodiceia. E os profetas falam, a igreja do século 21 é essa. E quando fala de igrejas, eu sempre olhei para a igreja de Laodiceia como um sistema. Eu sempre achei que a igreja de Laodiceia era um sistema onde dava mais valor às riquezas, onde dava mais valor à estrutura. Mas quando eu comecei a orar, eu comecei a entender que não é um sistema. A igreja de Laodiceia é uma síndrome, é uma doença que atacou os cristãos do século 21. Como assim, Miguel? É uma doença porque eu sou morno, mas eu tenho uma estrutura top. Eu sou morno, mas eu sei tocar bem. Eu sou morno, mas eu sei fazer isso aqui bem. Então a igreja de Laodiceia não é um sistema. Pode ser eu e pode ser você. Eu sou morno, mas eu faço isso aqui para Jesus. Eu sou morno, mas Deus fala, você não é nem quente nem frio. Por você ser morno, eu vou te vomitar. Então a igreja de Laodiceia é a igreja do século 21. E quando eu olho para o cenário da casa de Jessé, eu começo a ver essas coisas. Por quê? Vamos lá, só para vocês entenderem. Quando você abrir sua Bíblia em 1 Samuel, quando você começar a ler a história ali, você vai ver alguns cenários. Você vai ver que Deus destituindo um sacerdócio.
Ele destitui Eli, que era um sacerdócio que não tinha mais visão de Deus, era um sacerdócio acomodado, era um sacerdócio que já não estava ministrando ao coração de Deus. E logo depois ele destitui um modelo de rei, que é Saul. Ele não só destituiu Saul, mas ele destituiu um modelo. Falou, não, esse modelo não serve, porque quando Samuel ele chega para ungir Davi, ele fala assim, é Eliabe. Quando chega na casa de Jessé, é Eliabe. E aí Deus vira para Samuel e fala assim, não, esse modelo está destituído, não é dessa forma mais, não é assim, porque o sacerdócio mudou, o reinado mudou, agora eu vou fazer tudo segundo o meu coração. Então, trocando em miúdo, o cenário da casa de Jessé era praticamente o mesmo cenário da igreja de Laodiceia, que era um rei que achava que era top, mas Deus já não estava com ele mais. Ele tinha aparência, ele sabia, ele era um guerreiro, ele confiava na armadura, ele era bom, mas Deus não estava com ele. E Laodiceia é a mesma coisa, porque Laodiceia é aquela igreja onde Deus fala assim, se você abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco. Ou seja, era uma igreja onde Deus já não participava mais. Então o cenário da casa de Jessé é o mesmo cenário de hoje. De hoje, quando eu falo da igreja de Laodiceia, dessa síndrome, por quê? Porque o sacerdócio agora já não ministra mais. O sacerdócio agora é acomodado, ele já não sacrifica mais, já não tem uma visão profética, porque o Eli era cego. Era um rei que contava somente com a sua beleza, contava simplesmente com a sua aparência, mas não tinha Deus. Então quando eu olho para a casa de Jessé, meu coração fica com muito temor, porque o mesmo cenário da casa de Jessé é o mesmo cenário da igreja de hoje. E quando Deus quando Deus manda uma carta para a igreja de Laodiceia, ele não simplesmente ele simplesmente grita uma doença ou uma síndrome que estava na igreja, mas ele também oferece um antídoto. Então ele pega e fala assim, ó, vocês são isso, vocês são uma igreja morna, vocês acham que vocês têm tudo, mas vocês são loucas. Então compre de mim ouro, compre de mim vestes, compre de mim colírio. E quando Deus ele dá esse remédio, na igreja de Laodiceia ele fala compra. E em Israel ele levanta a casa de Jessé e envia esse antídoto. Porque quando Deus fala assim, compra, eu não sei se você consegue imaginar, quando você lê compra, eu fico imaginando, primeira vez que eu li, eu imaginei Deus com um balcão. Olha, eu tenho um ouro puro aqui, olha essa vestes. Não é assim que funciona. Era um antídoto, era um modelo de vida. Por isso que Deus pega e fala assim, se você for inteligente, se você for diligente, você vai se arrepender. E você se arrependendo, eu entrarei e cearei com vocês. Então era um modelo de vida. Então para a igreja de Laodiceia ele fala assim, eu tenho este modelo. Para a igreja de Israel ele levanta a casa de Jessé e envia Davi como esse modelo de igreja. Então Davi aqui ele é essa tipificação desse antídoto para a igreja de Laodiceia. Davi aqui, a casa de Jessé, ele fabrica esse remédio e oferece para a nação de Israel. E fala assim, é assim que faz. Esse é o modelo. Esse é o modelo. Então eu quero compartilhar de algumas características dessa igreja, que vai servir como antídoto. Sabe, uma igreja que ela vai servir até mesmo na insensatez da igreja do irmão. Sabe, quando Jessé envia Davi, a primeira coisa que ele faz, ele pega Davi e coloca um cabrito, pão, vinho e um jumento, e envia para o rei. Quando o rei ficou louco, quando vai enviar Davi, Jessé envia isso. Bota Davi, você sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo Jessé enviando uma igreja, porque pão e vinho e um cabrito aponta para Jesus montado no jumentinho. É a casa paterna, a casa de Jessé, levando Jesus para cobrir, para curar a insensatez daqueles que um dia perderam a aliança com Jesus. É a casa de Jessé oferecendo, falando assim, não, você ficou louco, você eliminou. Gente, Saul, na loucura dele, ele vai e mata todos os sacerdotes. Na loucura dele, na insensatez dele, ele mata todos os sacerdotes. Você sabe por quê? E quando ele faz isso, ele corta. Não tem comunicação do rei com Deus, porque o sacerdote era esse canal.
E aí quando ele fica louco, a casa de Jessé envia Jesus e fala assim: estou te enviando Jesus, você eliminou, mas eu estou te enviando, eu vou te curar, eu sou esse remédio para essa loucura. A casa de Jessé, ela oferece esse antídoto. A casa de Jessé, ela vai enviar isso, sabe? Então essa conferência, ela não é simplesmente uma conferência, ela não é simplesmente um DNA. Vão passar homens e mulheres aqui treinando vocês, para vocês serem esse antídoto para a nação. Quando eu falo igreja, não é igreja um sistema, mas sabe aquela pessoa que está do seu lado, e você pergunta assim: como é que está a sua vida? Não, eu vou lá e tal, eu estou morno, mas eu estou fazendo. Cara, morno é pior do que está frio, então eu vou levar Jesus para vocês. Eu vou levar Jesus, eu vou aquecer o seu coração de novo. Sabe, é um treinamento para você olhar para aqueles amigos seus, aquelas pessoas que estão do seu lado e falar assim: eu sou a resposta do seu clamor, eu sou a resposta da sua oração, eu vim trazer Jesus, eu vim trazer um cabritinho, eu vim trazer um vinho, eu vim trazer um pão para você, eu vim trazer Jesus montado no jumento para você, simplesmente para dizer: Jesus não desistiu de você, simplesmente para dizer: Jesus está aqui para te ativar de novo. Então eu quero compartilhar dessas características dessa igreja. Ah, Jesus. Sabe, eu quero deixar muito claro aqui que não existe duas igrejas do Senhor. Eu já falei isso aqui outra vez, não existe duas igrejas, porque quando eu vou falar aqui de a igreja Casa de Jessé, modelo Casa de Jessé, ou a igreja de Laodiceia, não é que existe duas igrejas. É porque Deus, ele sempre mostra o padrão homem e o padrão de Deus. Ele sempre deixa isso claro. Não é que existe duas igrejas. Foi assim, por exemplo, quando a rainha Vasti estava no trono. Vasti significa belíssima, beleza em comum. A rainha Vasti aponta para uma igreja que só queria saber da beleza, só queria saber do status. Mas quando o rei fala assim: se apresenta a minha presença, ela fala assim: não, não vou. Então o rei tira a igreja da beleza de cena e estabelece a igreja Esté, que o nome Esté significa estrela, que aponta para a perfeição, luz e esperança. Então sai a igreja da beleza, que só quer um status, e entra agora a igreja que vai, uma igreja santificada, uma igreja que é luz para as nações, e uma igreja que gera esperança para as pessoas que estão próximas. Então não é duas igrejas, é simplesmente Deus mostrando: o padrão que estava estabelecido é esse, mas o padrão que eu estou levantando é esse. O meu padrão serve como um antídoto, serve como um remédio para curar esse. Amém? Então não existe duas igrejas. E o que eu quero te ativar, talvez você entrou aqui com a síndrome de Laodiceia, morno. Mas nós estamos aqui para te aquecer. Nós estamos aqui para falar assim: Jesus não esqueceu de você. Então eu quero falar um pouco dessas características. A primeira característica dessa igreja é uma igreja que está escondida no secreto, cuidando das coisas do Pai, das ovelhas. E quando se apresenta para ser um remédio de libertação para toda a nação. Quando Samuel ele vai à casa de Jessé para ungir os reis, o rei, Davi ele não estava ali naquela mesa. Davi ele não tinha tempo para participar dessas reuniões de status, de glamour. Davi estava lá cuidando das ovelhinhas do pai. Sabe, a igreja que Deus está querendo levantar não é a igreja que está nas grandes plataformas, não é a igreja que está aparecendo, não é a igreja que está preocupada com os likes, quantas pessoas estão curtindo, quantas pessoas estão vendo o meu vídeo, quantas pessoas estão me seguindo. Não é essa, mas é aquela igreja que ela está escondida, cuidando das coisas do Pai, mas quando é necessário, ela aparece e fala assim: eu vim aqui, esse pessoal está te oprimindo, pelo amor de Deus, não sou eu, mas é Deus que vai guerrear. É uma igreja que se apresenta para ser uma libertação para a nação. Ela se esconde fazendo as coisas do Pai, mas quando ela se apresenta, ela liberta toda uma nação. Sabe, só que quando a gente tem uma síndrome, quando a gente está adoecido com uma doença de Laodiceia, a gente não consegue entender isso. Porque Saul, quando no auge dele, Samuel já tinha atrasado. Saul estava lá com os guerreiros dele, e os caras estavam lá, só que Samuel atrasou.
Sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu vou oferecer um sacrifício aqui, porque esse pessoal tem que me aplaudir, esse pessoal tem que gostar de mim, esse pessoal não pode me abandonar. Então ele vai e oferece um sacrifício. E logo depois a história acontece, e aí Samuel repreende ele, Saul agarra a capa de Samuel, rasga a capa de Samuel, e Samuel fala assim, do mesmo jeito que você rasgou a capa, Deus está rasgando o seu reino. Ele recebe essa palavra, ao invés de ele se arrepender, ele fala assim, não, mas não vai embora, fica aqui para eu ser honrado diante dos homens. Fica aqui para eu ser honrado diante dos homens. A igreja de Laodiceia, ela tem essa síndrome de querer aparecer, de querer estar nas plataformas, de querer os likes. Mas a igreja que Jesus está querendo levantar é aquela igreja que fica escondida. Quem é esse? Não, esse é o menor da casa. Ele só está cuidando das ovelhas. Ele só está fazendo a vontade do Pai. E quando ele aparece, não tem gigante na frente. Sai que agora chegou o Davi. É a igreja, a casa de Jessé, é isso. É uma característica. Sabe, a segunda característica, Davi se apresenta como um menino que não tinha as características de um rei, mas que guerreava em cima dos propósitos do Senhor. Sabe, não é a igreja mais bonita, não é a igreja dos holofotes, não é a igreja que tem as credenciais para ser um rei, mas ela guerreia em cima dos propósitos de Deus. Sabe, Quem é aquele menino? Era só um jogador de futebol, mas agora ele está o quê? Ele é pastor, mas ele não tem as credenciais. Ele não tinha as características de um rei, mas o que é? Não tem credenciais, não tem características. Agora ele só guerreia segundo o coração de Deus, ele só obedece a voz de Deus, ele só obedece o comando de Deus. Essa é a igreja da casa de Jessé, essa é a igreja da casa paterna. Não tem as credenciais, ele não é o mais topzão, ele não fez a teologia em Harvard, ele não fez isso, a teologia dele foi no quartinho, no secreto, orando. Sabe, querido, essa é a igreja que Deus está querendo levantar. Você é essa igreja. Você é essa igreja. A sua faculdade é no seu quarto, é com a sua Bíblia. Mas eu não tenho aparência, Miguel, eu não sei falar. Moisés também não sabia, ele só se relacionou com o fogo de Deus. E ele libertou toda uma nação. Mas Deus, eu não sei falar. Não tem Arão. Não, mas agora que eu me relacionei com o fogo, não, Arão, fica aí, que é eu que vou falar agora, é eu que vou guiar, é eu que vou direcionar. Só precisa relacionar com o fogo. Uma terceira característica, quando Saul oferece a armadura para Davi, e Davi rejeita, a terceira característica é: a igreja foi criada para se mover, e tudo aquilo que atrapalha ela fazer isso precisa ser renunciado. Sabe, uma igreja que não se prende às estruturas. Está me atrapalhando mover, mas é a roupa do rei. Não importa se é a roupa do rei. Eu fui chamado para me mover, eu fui chamado para me locomover, eu fui chamado para ir até os órfãos, até os perdidos, eu fui chamado para ir até os estrangeiros, até os pobres. Não, mas essa é a roupa do rei, essa é a armadura do rei. Não, se está me atrapalhando andar, se está atrapalhando me locomover, eu não quero. Só que a igreja de Laodiceia, ela se esconde atrás de uma roupa bonita, ela se esconde atrás de uma estrutura bonita e fala assim: não, aqui está suave, quem olhar para mim sabe que eu sou crente. Quem olhar para mim sabe que estou com a roupa, eu estou no meio dos caras famosos, eu estou tirando selfie com o Kleber, estou tirando selfie com o Adriano, olha eu aqui, estou tirando selfie com o Rodolfão. Sabe, a igreja de Laodiceia, tudo que atrapalha, a igreja de Jessé, tudo que atrapalha ela se locomover em Deus, romper em Deus, ela renuncia. É o seu namoro, é sua faculdade, eu não sei o que é, mas se está atrapalhando você se locomover em Deus, a igreja de Jessé, ela renuncia. Pode ser: mas quando eu fizer isso eu vou ficar milionário. Mas vai atrapalhar? Renuncia, porque essa é a igreja que Jesus está levantando. Uma quarta característica, ela dedica suas vitórias ao Senhor. Sabe uma coisa que eu acho incrível, que quando Davi mata Golias, quando você lê o texto, ele pega a espada e leva para ele.
Aí quando você vê isso, dá a entender assim, pô, o cara levou o troféu. Ele pegou, isso aqui é o símbolo da minha vitória. Mas quando você continua lendo, você vai ver que quando ele chega na casa do sacerdote, ele fala assim, a espada de Golias está aqui. Você sabe por quê? Porque ele consagrou a espada, dizendo assim, não, a vitória não foi minha, a vitória é do Senhor, então esse troféu aqui não fica comigo, esse troféu vai para a casa de Deus, foi ele que detonou, foi ele que destruiu, foi ele que aniquilou o gigante. A igreja de Jessé, ela não segura para ela, não, o troféu não é meu, não fui eu, não foi os meus méritos, não foi a minha pedra, não foi o meu talento, não foi isso, foi Deus, foi Deus. Uma quinta característica, Davi mata Golias em troca da filha do rei. Uma igreja que está disposta a enfrentar gigantes simplesmente por causa da noiva. Destruir gigantes, destruir principados, destruir potestades, simplesmente por causa da noiva de Cristo. Está oprimindo a nação. Eu enfrento, porque isso aqui é a noiva. Pela noiva eu dou a minha vida, pela noiva eu entro na brecha, pela noiva eu não importo. Sabe, uma igreja apaixonada, uma pessoa apaixonada pela noiva, que não aceita ver a noiva sendo oprimida, não aceita a noiva sendo envergonhada, não aceita, uma igreja que dá a vida por conta da noiva. Sabe, e quando eu vou olhando para essas coisas, as minhas pernas elas vão tremendo. Você sabe por quê? Porque quando fala lá em Romanos, que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos, ela está falando dessa igreja, que ela vem como um antídoto, para trazer de volta tudo aquilo que o pecado destruiu. Sabe, essa igreja, ela precisa ser manifestada, essa igreja, ela precisa se posicionar, e assumir o posto dela, e falar assim, não, isso aqui foi contaminado, mas eu sou remédio para isso, eu sou a cura para isso. Sabe, quando nós cantamos aqui, Mateus 25, fala das 10 virgens, só que nós concentramos nossos olhos ali, tenho que ter lamparina, tenho que ter azeite, mas se você pegar o contexto, você vai ver o seguinte, que vai ter a parábola ali dos talentos, e depois fala o seguinte, vai chegar um dia, que todas as nações vão se juntar, e Deus vai julgar, e você sabe o que ele está falando ali? Vai juntar as igrejas, e aí ele fala assim, apartai-vos de mim para o fogo. Mas por quê? Não, é porque você deixou de fazer isso, você negligenciou. Negligenciou o quê? Quando você deixou de fazer para os menores dos meus irmãos. Quem é o rei? Cristo, amém? Quem é o nosso irmão mais velho? Cristo, Jesus, Ele é o primogênito. Então quando você lê ali, aí você olha assim, nossa, então eu tenho que ir lá no presídio? Você tem que fazer isso, porque é uma missão de Deus cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros e dos pobres. Mas aquele texto, ele está falando assim, quando vocês deixaram de fazer para os meus irmãos, aquelas pessoas que aceitaram Jesus, que foi rendida, que falou assim, não, eu quero me aliançar, mas um dia ficou morno, um dia estava com a nudez, eu tive nu e você não me tampou. Eu estive preso e você não me libertou. Eu estive pobre, tive fome e você não me alimentou. Você estava cheio de comida de Deus, um alimento fresco. Você tinha uma veste sacerdotal bonita, mas você viu o seu irmãozinho ali, na loucura dele, na insensatez dele, e você não serviu ele. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Você sabe por quê? Porque a igreja dos últimos dias, ela vem como um antídoto, ela vem como um remédio, ela vem para curar a nação, ela vem para curar a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele vai vir buscar uma noiva limpa, adornada, pura, bonita, e quem vai fazer isso? São os filhos da casa de Jessé, que entenderam que tem uma veste, e falam assim, não, você não vai ficar nu, eu vou tampar a sua nudez, não, você não está pobre, eu tenho ouro purificado pelo fogo, toma aqui o ouro que eu adquiri. Sabe, é essa igreja, essa conferência é para isso, essa conferência é para isso, é para te treinar, essa conferência é para te equipar, não é mais aquela conferência, do chu, do cheio, não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado em rodopiar, em pular, em chorar, não tem nada de errado,
Mas deixa eu te falar uma coisa. O buraco é mais embaixo. É uma coisa mais séria. Sabe? Enquanto eu estava orando, eu lembrava do Rodolfão falando, chegou um tempo agora, pastor, agora é para fora. No vídeo vai e passa. Não, agora é para fora, é para a nação. Deixa eu te falar, essa conferência é esse treinamento para servir a nossa cidade, para servir a nossa nação. Ah, mas eu não tenho as características. Está no secreto, está fazendo a vontade do Pai. Vai lá, vamos libertar essa nação. Sabe, deixa eu te falar uma coisa e entenda. 12 de outubro, um dia nacional consagrado à padroeira da nação. É o dia das crianças, não, é da padroeira também. Dias de uma igreja, fala assim, vamos cortar o pescoço desse principado, vamos cortar a cabeça, vamos cortar, vamos aniquilar. Agora levantou uma igreja, que agora ela avança, ela não espera o filisteu vir, ela vai de encontro, porque a igreja, Jesus fala, as portas do inferno, porta não ataca ninguém, porta é defesa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu nunca vi uma porta atacando. Eu nunca vi uma porta atacando. É a igreja que entra de voador e fala assim, acabou. 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 Essa é a igreja, você está sendo convocado para isso. Você não veio aqui simplesmente para ver algumas pessoas, você está sendo convocado para ser essa igreja. Sabe, talvez você vai olhar e vai falar assim, não, mas aquele pessoal está louco, aquele pessoal já não tem Jesus, não tem problema, eu vou servir eles, eu vou servir eles, vem aqui, eu tenho. Você cortou o relacionamento, você matou todos os sacerdotes, mas eu me relaciono, eu estou ouvindo os céus, eu sou a cura para você, eu sou a cura para você, vem aqui. Sabe, essa é a igreja. Essa é a conferência que vocês estão participando. Essa é a notícia que eu queria te dar. Vocês estão numa casa de Jessé, treinando uma igreja, treinando um povo, treinando pessoas para sair e servir de antídoto, servir de remédio, para curar a insensatez do povo, para curar a loucura da igreja, para curar a loucura daquelas pessoas que já não querem saber. Não, mas eu eu faço isso, eu falo de Jesus, eu falo, mas você está queimando? Não, então peraí, eu carrego esse fogo, vem aqui, porque uma pessoa morna, ela vai ser vomitada. Eu não sei como terminar isso. Vamos ficar de pé. Você é essa igreja. Eu só queria dar esse recado. Eu só queria colocar esse fundamento. Tudo que for falado aqui são armaduras, são ferramentas, é um lapidar, vão ter coisas que pode doer. Sabe, mas Miguel, eu queria estar lá na mesa participando do banquete com o profeta, com Samuel. Eu queria estar lá comendo, eu queria estar naquela sala, naquela mesa bonitona. Deixa eu te falar, a igreja de Jessé, ela está cuidando das ovelhas do Pai, e no secreto ninguém está vendo nada, mas ele está matando leão, ele está matando urso, para simplesmente se capacitar, para chegar e falar assim, é esse circunciso aí? Não, esse circunciso está com nada, vem aqui que eu vou no nome do Senhor. Vamos lá, fecha os seus olhos. Fala assim, Jesus, eu quero ser essa igreja, eu quero me posicionar como esse remédio. Eu quero me posicionar como esse remédio. Eu quero curar a nação. Eu quero ser um instrumento de libertação dessa opressão demoníaca. Vamos lá, sua oração tem poder, o seu clamor tem poder, o seu choro tem poder. Vamos lá. Vamos lá, entra. Vamos entrar nesses lugares. Vamos entrar nesses lugares de guerra.